Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque comia da sua casa, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando chegou Esaú no campo, muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço comer este teu guisado vermelho, porque estou muito cansado, com fome, né? Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura. Jacó deu a Esaú pão e guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogênito. Muito bem, prezados. Jacó e Esaú eram filhos de Isaque e Rebeca. E quando Isaque se casou, tinha 40 anos de idade. Mas ele não conseguia ter filhos. Demorou 20 anos. A Bíblia diz que ele orou muito. Demorou 20 anos. E quando ele estava com 60 anos, Rebeca engravida, e ela engravida de gêmeos. E os dois estavam ali já formados no ventre de Rebeca, e a Bíblia diz que eles brigavam ali. Não sei qual é a experiência de uma mulher grávida de gêmeos, né? Qual o sentimento, qual o que acontece realmente, mas eu sei que estava incomodando Rebeca, que ela orou até o Senhor. E o Senhor falou com ela: olha, tem duas nações, mas o menor servirá. O maior servirá o menor. E aí então que nasceu Esaú primeiro, né? E Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar, e vieram à luz. E a Bíblia diz que Jacó tornou-se homem pacato dentro da tenda, junto com a sua mãe, Rebeca, e Esaú se tornou um caçador. E sempre Jacó estava ali perto da sua mãe, e com isso houve uma afinidade, e Rebeca gostava mais de Jacó. E como Esaú era um caçador, e ele trazia sempre uma caça, parece que ele preparava a caça para o seu pai, ele ficou assim, mais próximo de Isaque. E chegou um dia que Esaú chegou da caça, e Jacó havia feito ali o que? Um guisado. E eu não sei quanto tempo que Esaú ficou no campo, mas ele chegou tarde, talvez chegou até com uma caça, né? Chegou até com um animal, mas ele ficou cansado, com fome. Quando ele chegou ali na tenda, Jacó estava ali, havia preparado um guisado, o negócio devia estar cheirando demais. E ele pediu: dá-me esse guisado, eu estou com fome. E Jacó então disse: olha, eu posso dar, mas eu quero que você me faça o direito. E Esaú disse: olha, eu estou a ponto de morrer, o que me adianta a primogenitura? Eu te dou, então me jura. Jacó falou para ele, e jurou, e ele entregou então o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um pão e uma boa da lista. Aí vimos a pergunta: será que Esaú, ele estava realmente querendo fazer aquilo? Será que ele estava querendo entregar o seu direito de primogenitura ao seu irmão? Deus havia dito que o maior serviria o menor. Deus já viu que alguma coisa ia acontecer lá no futuro.
precioso para ele. Mas será que ele queria fazer isso? Com certeza ele não queria. Mas só que, irmãos, às vezes existem circunstâncias na vida das pessoas que o levam a fazer uma coisa que não gostaria de fazer, ou que não queria fazer. Qual era a necessidade de Esaú? A necessidade de Esaú era comida. Então, nós podemos entender assim, que Esaú, ele estava vulnerável. Ele tinha uma necessidade muito grande, ele estava vulnerável. Ele tinha um direito na sua vida, mas agora ele estava vulnerável. E ele, naquela vulnerabilidade, ele pega e faz uma coisa que mais tarde a Bíblia diz que ele se arrependeu, mas mesmo chorando, mesmo com lágrimas, ele não conseguiu reaver aquilo que ele perdeu. Então, porque às vezes, prezados, existem coisas que nós fazemos na nossa vida e que às vezes nos arrependemos por causa da vulnerabilidade, por causa da necessidade. E o diabo, ele sabe, ele conhece a nossa vida e ele sabe quando nós estamos vulneráveis. Ele sabe quando nós estamos precisando de alguma coisa e ele está sempre assediando a nossa vida. O diabo, ele não conhece o seu pensamento, ele não sabe o que eu penso, mas pelas minhas atitudes, pelas minhas reações na vida, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu comento com a pessoa, ele começa a descobrir a minha vulnerabilidade. Jacó fez aqui o papel do diabo, não é verdade? Ele fez o papel do diabo, ele sabia que o seu irmão estava vulnerável, ele disse, esta é a minha oportunidade. E ele então, por causa daquele momento que Esaú estava necessitado de alguma coisa, ele sorrateiramente, ele sutilmente, ele negocia, e ele negocia bem, e ele rouba, e ele consegue, não vamos dizer rouba porque isso seria um termo errado, mas ele consegue negociar, e consegue trazer para si, e fazer cumprir aquilo que Deus tinha dito para Rebeca, sua mãe, o maior servirá o menor. Deus já sabia disso. Isto aconteceu porque Deus já tinha visto. Então, prezados, nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nós estamos fortes, muitas vezes nós estamos numa condição e vamos vencer, mas vai passar um momento da nossa vida, nós vamos ter um momento da nossa vida que nós vamos estar vulneráveis, e o diabo então ele poderá apresentar alguma coisa para, quem sabe, subtrair, tirar da nossa vida, tirar da sua vida aquilo que você conseguiu como filho de Deus. A bênção de Deus deu para a sua vida. De repente, por causa de um momento de vulnerabilidade, o diabo, sabendo disto, ele vai fazer a proposta. E Jacó, ele fez o papel do diabo e ele conseguiu. Não que ele fosse o diabo, mas veja, quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que ele ficou lá no deserto 40 dias e 40 noites em jejum, em oração. E quando terminou aquele período de 40 dias, o que acontece? Quem aparece ali? Satanás. Satanás sabia que Jesus estava vulnerável. Satanás sabia que Jesus estava fraco fisicamente. E ele pensou que, quem sabe, aquele fosse o momento de vencer Jesus. E ele faz 3 propostas para Jesus. Ele avança contra Jesus para tentar fazer com que Jesus entregasse a sua vida, entregasse o propósito de Deus que existia na sua vida. A primeira proposta foi: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus estava vulnerável, mas Jesus estava vulnerável, estava com fome,
Ele havia passado 40 dias de jejum, em oração, mas ele estava firme no propósito de Deus. Ele sabia para o que ele veio e ele iria cumprir para o que ele veio. A segunda proposta do diabo foi levar Jesus, não sei se foi numa visão, se foi literalmente, mas levou Jesus no pináculo do templo e disse: olha, está escrito que os anjos virão e guardarão você se você tropeçar com o pé na pedra. Então pula daqui que os anjos virão ao teu socorro. Olha só, se tu és filho de Deus, faz isto. Mas Jesus estava enfraquecido fisicamente, mas espiritualmente ele estava forte. E ele rejeitou a proposta de Satanás. Oh, Deus. E a terceira proposta de Satanás, ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou para ele o momento do tempo, os reinos do mundo, e todas as coisas desse mundo. Se tudo prostrado e adorares, eu te darei tudo. Mas Jesus rejeitou, disse: somente ao teu filho adorarás e somente a ele darás culto. Veja, o diabo ele vai procurar encontrar na nossa vida o momento de carência. Ele vai procurar assediar a nossa vida para saber o momento de atacar. Esaú foi vencido. Esaú entregou o direito de primogenitura, mas Jesus rejeitou todas as propostas do diabo. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás. E Satanás teve que afastar. Embora Jesus estivesse fisicamente, meus prezados, enfraquecido, porque ele estava realmente fraco, fisicamente, porque 40 dias, mas era Jesus, mas é Jesus humano, Jesus que precisava comer, Jesus que precisava beber água, Jesus que precisava dormir, Jesus que precisava descansar, e ele estava ali vulnerável, e o diabo sabia disso, mas Jesus, ele estava firme, ele não ia vender a sua vida ao diabo, ele não ia entregar aquilo que ele veio fazer a este mundo para o diabo e ser vencido por Satanás. Oh, Deus. Então, prezados, o que fica para nós? O diabo, ele não vai tentar nos assediar quando nós estamos bem, quando nós estamos fortalecidos. Mas ele vai analisar a nossa vida, porque ele anda ao derredor, como diz a palavra de Deus, procurando a quem tragar, e ele vai conseguir saber da nossa vulnerabilidade, e aí então ele vai atacar. Jesus. E o que nós precisamos fazer como Jesus fez. Afasta-te de mim, Satanás. Sim, Jesus. Esaú achou que ele iria morrer, né? Mas se ele era uma pessoa que trabalhava na cozinha, e com certeza ele trouxe ali algum animal morto, era questão de algumas horas, né? Se ele ficou o dia inteiro sem comer, mais algumas horas, ele estaria pronto novamente. Jesus ficou 40 dias sem comer, e ele resistiu ao diabo. Ele rejeitou a proposta da mãe. Esaú ficou um dia sem comer, e ele não conseguiu. Então, prezados, quando nós estamos em grande necessidade, quando nós estamos vulneráveis, é que o diabo vai atacar. Mas se nós tivermos uma bagagem, se nós tivermos fé, se nós tivermos convicção daquilo que Deus colocou na nossa vida, se nós tivermos convicção que nós somos filhos de Deus e que nós temos algo grande lá no céu preparado para nós, nós vamos dizer para Satanás: arreda-te de mim, Satanás. Eu vou sempre servir ao Senhor. Eu não vou entregar a minha primogenitura. Eu não vou entregar aquilo que Deus me deu para você, porque depois, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai confiar, ele vai zontar. Porque ele é realmente filho da mãe. Então, prezados, vamos ficar sempre alerta. Esaú, ele entregou o seu direito, passou para outro. Mas Jesus, ele permaneceu firme, porque ele estava fortalecido na graça de Deus. Amém? Amém. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória.